Tchau, galera! Então, essa é a nossa primeira aula, de fato, do curso Cultura e Magia Cigana. E nesse primeiro encontro, eu queria falar com vocês um pouco a respeito do que é ser cigano. Porque a gente fala muito da cultura cigana, fala muito dos ciganos, mas conhecimento prático mesmo, conceitual do que seria, a gente tem muito pouco. Então vamos introduzir o assunto falando propriamente do centro da questão. O que é cigano? Cigano, quanto raça, é uma nação sem terra. É um grupo de pessoas que carregam os mesmos valores, que carregam as mesmas vertentes, o mesmo sangue, mas que houve uma diáspora. Eles foram espalhados por todos os cantos do planeta. Então você encontra ciganos na Ásia, na Europa, na América. Tudo isso fez com que essa cultura fosse se enriquecendo ao longo do tempo, no contato com outras culturas, com outros povos. Então, cada agrupamento cigano é por si só distinto, mas carrega em si uma base, que é o que a gente chama de cultura cigana. Então, o cigano é isso, ele é um grupo de pessoas que tem uma identidade particular. Eles se auto-intitulam ciganos, gitanos, né? E tem essa sede assim, do próprio povo. Eles têm um senso de patriotismo, né, vamos dizer assim, muito grande, o que é muito bonito, que fez com que eles, apesar das interferências que sofreram ao longo do tempo, das perseguições que eles sofreram, porque houve diversos momentos que os ciganos foram perseguidos na história. Esse estilo de vida nômade causa certa desconfiança nas pessoas. Então eles foram muito mal vistos na Idade Média, durante a Inquisição, no período mais recente também, muitos deles foram mortos nos campos de concentração, sempre associando os ciganos ao negativo, porque eles vivem um estilo de vida muito distinto do estilo de vida que as pessoas têm como valor, como base. Eles não se apegam, eles não têm uma casa, um ambiente como nós temos. E isso não quer dizer que eles sejam mais infelizes ou menos ricos do que a gente. Porque você vai ver que para um cigano, como eu falei lá no início da apostila, vale mais uma boa história do que o dinheiro no bolso. Eles são desapegados dessas questões do apego que nós temos, sabe? Essa ideia de que as coisas têm que ser sempre para nós, para o nosso acúmulo, sendo que, na verdade, a espiritualidade nos ensina que o apego exagerado, ele é uma ilusão, ele é uma quimera. Que aquilo que realmente tem valor vai comigo. Não é numa roupa, não é numa conta bancária, não é num ambiente, não é um espaço. Aquilo que realmente tem valor eu carrego comigo. E é isso que o cigano tem como base. Então, o cigano como nação é isso. Ele é um povo. Não se sabe exatamente a origem dos ciganos. Alguns atribuem os ciganos que a diáspora deles tenha sido da Índia, por volta de 5.000 anos atrás. Isso porque o romani, que é a língua falada por muitos ciganos ao redor do mundo, tem uma leve associação com o hindi, que é a língua falada até hoje na Índia. Essa ideia também é debatida por outros teóricos que dizem que dificilmente a origem dos ciganos deveriam se remontar à Índia. Por quê? Porque a Índia é um povo politeísta e os ciganos eles têm uma figura monoteísta, que é de Eula, Deula, né? São diversas variações para a palavra que eles usam para Deus. O romani é muito difícil da gente descobrir o som exato de uma palavra, porque ele é uma tradição oral. Tudo que a gente tem escrito em romani é difícil associar. Então tem pessoas que vai falar Deula, Dieula, por causa dessa variação. Então muitos estudiosos acreditam que a origem dos ciganos seriam os caldeus aos judeus aqui no Oriente Médio, por essa associação com um Deus único que eles têm. Existem outras lendas que já levam para o lado bíblico, que dizem que eles são descendentes de Caim, que no Gênesis bíblico matou Abel e foi condenado a vagar pela terra. Por isso que dentro dessa explicação que surgiu na Idade Média, os ciganos não têm casa, porque foi uma raça amaldiçoada a não ter. Isso é uma visão um pouco negativa, é uma forma de perseguição. Então não deve ser muito levado em conta, mas como é intuito do nosso curso estudar com profundidade o tema, é importante a gente falar sobre essa variação.
Uma outra variação muito legal também associa os ciganos à história do Cristo, que Santa Sara Cali teria sido serva, ora filha de Maria Madalena, e que elas sofreram perseguições e acabou fruto dessa perseguição, essa constante viagem que eles mantêm até hoje. Então isso são lendas. Então o povo cigano é isso quando a gente fala a plano material. Mas existe o que nós chamamos de ciganos do astral. O que são ciganos do astral? Ciganos do astral seriam uma egrégora de espíritos que em vidas pretéritas foram ciganos ou ciganos. E eles mantêm até hoje, por escolha, por respeito, por esse senso de identidade muito forte que eles têm, a atuação como ciganos. Lembrando que espírito, na verdade, não tem sexo, espírito não tem forma. Eles se plasmam dessa maneira, eles atuam dessa forma, por escolha própria, para passar uma mensagem, para exercitar e também por valor próprio, porque como eu disse, a identidade cigana é muito rica, muito firme, sabe? Então os ciganos no astral, eles compõem a egrégora. Toda vez que a gente faz um ritual cigano, toda vez que a gente trabalha com Santa Sara Cali, toda vez que a gente lida com um espírito cigano, você está se conectando com essa faixa vibratória que é a egrégora cigana, que é enriquecida com cada ritual que é feito nessa egrégora. É por isso que antes da gente fazer qualquer tipo de magia, é muito importante que nós conheçamos aquela egrégora, porque vem tudo aquilo junto. Então esse curso ele vai ter a parte prática mais próximo do fim, para que vocês conheçam mesmo o ponto de vista cigano, as magias, os rituais, antes de propriamente fazer. Então a egrégora cigana é isso. Os espíritos ciganos, eles atuam sempre no intuito de proteger os seus. Então o clã cigano, em primeiro plano, e familiares que em vidas pretéritas foram ciganos, que hoje são gadis, mas que por laços de amizade, por laços de amor, são amparados e protegidos por ciganos. Uma coisa interessante ressaltar é que nem todos os médiums têm um cigano na sua egrégora. Isso ocorre por quê? Porque os ciganos prezam muito pela liberdade. Eles normalmente se afinam ao encarnado por valores, eles se afinam encarnados porque normalmente esse encarnado já foi um cigano em vidas pretéritas e muitas vezes lidou diretamente com eles. Então é por isso que nem sempre vocês vão ter um cigano na egrégora de vocês. O que não quer dizer que vocês não possam trabalhar com essa egrégora, tá bom? Isso é só para vocês entenderem. O quanto o povo cigano ele é muito unido consigo próprio. Eles normalmente vêm com um resgate mesmo, de lidar com alguém da mesma tribo que ele, né, um familiar daqueles períodos. Dentro da Umbanda, que é um assunto que a gente vai acabar abordando indiretamente dentro do nosso curso, os espíritos ciganos eles encontraram passagem para trabalhar e manifestar o seu conhecimento. O seu conhecimento com cristais, com armas, com imagens, com magia, com seu encanto pessoal. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi o fundador da religião de Umbanda, ele disse que qualquer espírito que se propusesse a caridade seria bem-vindo dentro da Umbanda. Então os ciganos que têm essa vontade, que têm essa intenção, que gostariam de atuar no plano físico, utilizam a Umbanda como um veículo. Eles são a parte da religião e trabalham ali dentro. Isso que é interessante vocês ressaltam. Que os ciganos eles trabalham dentro da Umbanda, mas eles não se limitam àquele espaço. Então o que acontece? Nem todo terreiro trabalha diretamente com o povo cigano. E o cigano ele é uma linha tão rica, tão volátil em conhecimento, que não é incomum eles descerem qualquer linha de trabalho que eles quiserem se manifestar, simplesmente cambiando e mudando a sua energia. Então o cigano pode vir no povo do Oriente, o cigano pode vir na esquerda, o cigano pode vir até mesmo como intermediários, porque eles têm essa capacidade de manipular a energia muito grande. Vocês vão ver nos rituais ciganos que a energia é muito volátil, ela é muito ágil, sabe? Como os ciganos o são. Os ciganos trabalham movimento. Nenhum tipo de estagnação é legal dentro dessa egrégora. Então, por falar em esquerda e ciganos, não são incomuns os Exus e Pombagiras ciganas, que seriam espíritos que atuam dentro dessa polaridade negativa, não entendo negativa como mal, mas negativa no sentido do yin, sabe? Do escuro, do passivo, do frio. São espíritos que atuam nessa linhagem. Então a gente vai encontrar, eu conheci, por exemplo, através
um Exu Veludo, que foi em vida foi um cigano, Sete Saias Ciganas e N outros espíritos que vão atuar dentro dessa egrégora. E também as crianças, por exemplo, o meu herê, ele é um cigano. Então a gente entende que os ciganos eles vão se manifestar em diversas linhas, sempre de modo a maximizar o que eles têm a oferecer. Então, galera, ciganos é isso. Cigano é uma raça no plano material. No plano espiritual é toda uma egrégora que a gente vai aprender a acessar ao longo do curso. Entenda que cada ritual que a gente faz, por menor que seja, está se conectando com essa energia e puxa como um fiozinho aquela energia até nós. Então é muito importante, antes de manipular, conhecer. Magia, gente, sempre passa por esse processo. O conhecimento, depois a prática, depois o resultado. Nunca a prática antes do conhecimento. Então a gente está aqui para buscar o conhecimento. Que Santa Sara Kali, a protetora dos ciganos, abençoe a todos nós nessa caminhada e até a próxima semana.